com a noite informativa e agora para olharmos ou para avançarmos para o nosso espaço de análise, portanto, nesta noite informativa, e tem sido habitual a sexta-feira recebermos o Dr. António Frangulos e hoje não fugimos de regra, temos, portanto, o privilégio de o receber aqui em estúdio. Muito boa noite, doutor. Bem-vindo uma vez mais, portanto, à noite informativa. Boa noite, obrigado. Pois bem, eu gostava de lhe propor, portanto, comentários e análise sobre dois temas, o primeiro do qual que é a visita do Fundo Monetário Internacional a Moçambique, portanto, os resultados, uma apreciação aos resultados desta visita, que tinha como propósito, portanto, fazer uma espécie de avaliação das recomendações deixadas ao governo moçambicano, já aí, portanto, há alguns meses atrás. Que leitura, que apreciação é que faz, portanto, os resultados que foram tornados públicos, portanto, no comunicado do FMI, é aquilo, de fato, que era expectável ouvir e saber do FMI, ou alguma coisa, portanto, ficou que julgava que podia ser acrescido? Boa noite mais uma vez aos telespectadores do programa STV Notícias. Dizer que por mim sim. Okay. Por mim sim, porque eu sempre disse que o FMI era uma instituição e como instituição pautava-se por princípios e regras, e o que estamos a ver não é mais do que a materialização disso. No comunicado lê-se muito bem que a vinda da equipe era para avaliar os desenvolvimentos econômicos, os desenvolvimentos econômicos recentes e discutir políticas governamentais para restaurar a confiança e apoiar a estabilidade econômica. Portanto, a missão iniciou também com discussões relativas a uma auditoria internacional e independente às empresas Ematum, Índico, Mame, etc, etc. Portanto, isto é tudo quanto temos vindo aqui a dizer. Há quem até chegou a arbitrar que a equipe do FMI já vinha constituir a equipe da auditoria internacional, ou discutir, dizia algumas vozes, discutir os termos, como se deve cozer esta equipe de auditoria, tendo em conta a soberania, esses blás todos. E no programa anterior, eu dizia que num jeito de provocação até aos órgãos de informação escrita, televisiva, que até certo ponto têm culpa no cartório, porque também precisam de divulgar esses princípios e regras, porque nós aqui só nos limitamos a dizer o dizível. Exato. Porque o tempo é curto, a televisão custa dinheiro, etc, etc. Mas era de boa política, de boa filosofia, que algum órgão de informação, sobretudo escrito, deixasse também escrito esses princípios, né, e regras do FMI ou, digamos, de todo o crédito bancário, porque isto ajuda um bocadinho a perceber o problema. Então, eles ainda vêm, digamos que, pisar o terreno, controlar medidas já recomendadas, né, do estilo, o que é que se fez de lá para aqui? De lá a esta parte, o que é que ficaram a fazer? Quero dizer, tomaram medidas substanciais de fundo ou simplesmente foram medidas perfunctórias, para o inglês ver. Portanto, este comunicado, na verdade, não cita nada sobre os progressos ou não alcançados das recomendações que foram deixadas? Não, mas entretanto, coincidentemente ou não, de lá para aqui, vai uma semana e alguns dias que o presidente esteve nos Estados Unidos e a vinda desta equipe para aqui,
já começamos a ver. Já estamos, a partir de amanhã, vamos começar a sentir na pele as medidas do FMI. E eu quero, digamos que, assim de relance, manifestar a minha inquietação com uma saída do atual ministro, já, né? Já é ministro ou vice-ministro? O professor Dr. Rajendra. Pois. Com uma declaração que saiu muito mal na fotografia. Portanto, esta declaração que passamos aqui no Noite Informativa, ao Jornal Público saiu de Portugal. Muito mal, e eu creio que caiu muito mal, mesmo ao próprio FMI. Quero dizer, falou como acadêmico, Pois. não como político. Pois. E ele, depois desta saída em falso, daqui para frente, ele tem que fazer uma contrição e assumir que ele agora, por algum tempo, deverá esquecer que é académico, Pois. com o risco de se queimar na fotografia. As declarações académicas na vertente em que o Dr. Rajendra neste momento está a viver, portanto, o lado político, não foi feliz, não. Pois. Diz ele, né? Não vou receber aulas do FMI, porque estudamos na mesma escola. Só faltou dizer porque os professores do FMI foram os meus piores alunos. Só faltou dizer isso. Ou foram os meus piores colegas. Só faltou dizer isso. Isto pode soar mal aos ouvidos do FMI? Soou mal. Pois. Eu sou analista, soou mal. Por quê? Porque há momentos, aliás, que esta é o grande condão, até do político e mesmo do académico, sobretudo do político, né? Não deve dizer sem pensar. E nada dizer sem pensar. Porque isto vai ficar registrado por muito tempo, até depois dele sair do governo. Pode escrever isso. E até aparece como uma espécie de desafio. Eu devo dizer que esta conversa que o Dr. Rajendra trouxe, eu já conhecia, porque eu não venho para aqui só a confiar em mim, eu. Há conversas que ainda estou a perceber dos dossiês e tudo mais. Há coisas que ainda vão acontecer, que estão a ser ingênuas, que nós não podemos dizer agora, com risco até de queimar as fontes. Esta conversa eu já conhecia, mas é preciso que o Dr. Rajendra saiba que o que disse não só soa mal, ou soou mal para o FMI, como soa mal para os cidadãos, na medida em que não podemos ilicitamente endividar o Estado a confiar em riquezas existentes no subsolo. Portanto, riquezas potenciais, porque podemos vir a pagar, não. Porque aqui é o mesmo que dizer, não é? Que se faça auditoria, que se persigam estas dívidas, que se saiba para onde é que foram, que se responsabilize os indivíduos que dilapidaram o Estado, é verdade. O conceito das tais dívidas soberanas, como nós ouvimos nos primeiros anos, começou a badalar as dívidas ocultas. Não, se a dívida é soberana, olha, o povo que pague, não é? Quanto é que custou a libertação desse povo, a nossa independência? Nós, quanto é que fomos pagos para libertar-vos? Que paguem. Isto não é assim. Portanto, caíram mal evras, como estão a cair mal estas academicamente ditas também. É verdade que nós temos
muitas riquezas no subsolo que podem valer, se calhar, 1000 vezes as dívidas que se cometeram, mas não é por aí que se vai legitimar, legalizar essas dívidas. Estas dívidas foram dívidas ilícitas e até criminais, são criminais. Ponto final, parágrafo. Pois, se por um lado estas declarações, ou esta entrevista do Dr. Rajendra ao Jornal Público, portanto, de Portugal, possam ter tido mau acolhimento por parte do FMI, como é que julga que as mesmas, depois de tornadas públicas, foram analisadas ou estão a ser analisadas pelo governo portanto, do qual faz parte o próprio Dr. Rajendra de Sousa? Bom, isso é negócio de casa. Eu acredito que um puxão de orelhas não há de faltar, eu acredito. Só que pronto, como é a natureza dos políticos, dificilmente, e sobretudo na nossa cultura governamental, dificilmente há de vir pedir desculpas em público. Mas nunca se sabe, se calhar até pode ser obrigado ou por iniciativa própria fazer um ato de contrição por escrito ao próprio FMI, porque não caíram bem. Não caíram bem. Não há de vir o FMI me dar aulas. Eu, Rajendra de Sousa. Isso acontece na mesma semana, esta entrevista surge na mesma semana em que o FMI está, portanto, a analisar as recomendações que deixou para o governo moçambicano. Desta afirmação peremptória e até com uma certa dose de arrogância, tudo pode se dizer do outro lado de lá. Tudo pode se dizer do lado de lá. E até não facilita o diálogo FMI Moçambique. Porque quem as proferiu, estas declarações, não era Rajendra de Sousa. Apesar de ter dito eu. Não é o acadêmico, o professor doutor, né, formado, né, na mesma escola que muitos quadros do FMI, que falou. Portanto, foi o governo exatamente. de Moçambique. A figura de Rajendra de Sousa está diretamente associada ao governo. Foi o governo de Moçambique. E não podemos dizer sim, saiu-se bem na fotografia. Seria um ato até certo ponto deselegante da nossa parte. Nós não estamos contra. Eu posso até dizer aqui com toda a dignidade que as minhas palavras têm. Eu sou admirador do professor Dr. Rajendra de Sousa. Mas como dizia, não é, Aristóteles, Platão, meu amigo, meu mestre, mas a verdade, muito mais. Então, eu devo dizer com toda a franqueza que eu senti-me muito combalido, triste e até certo ponto com alguma náusea, não é? Portanto, a ver lá do fundo do estômago quando li aquelas palavras. Saíram muito mal mesmo. Pois bem, nesta visita ou deslocação do FMI a Moçambique, também fez uma revisão dos números do crescimento económico do nosso país, e, portanto, fez uma revisão em baixa. O crescimento económico, os números de crescimento económico de Moçambique reduziram dos inicialmente previstos 5,6%, 5,7% a 3,6%. Com que níveis de preocupação podem ser olhados, portanto, estes números que o FMI também apresenta? Esta redução perspectivada do crescimento económico de Moçambique? Nós já tínhamos abordado isto e o contrário não podia ser, é que o crescimento macroeconómico de Moçambique só podia reduzir e ao reduzir as consequências são, digamos que, múltiplas. Em toda a linha, os programas de desenvolvimento vão se ressentir bastante. O metical
vai continuar a derrapar. E eu estava a conversar, diziam que o dólar já roça os 80, né? E isto já tem as suas consequências palpáveis. Eu vejo nos preços das coisas do consumo diário, aquilo que nós dizemos dos produtos básicos, um aumento em mais de 100%, né? E fala-se aí, a boca fina, que algum setor da função pública ainda não viu os seus salários, e fala-se aí, a boca grande, que os muqueiristas, que é uma parte da economia que alavancava a economia deste país, já desistiu. Primeiro começaram com a redução, mas depois chegaram à conclusão que deviam olhar para outro tipo de empreendimento que não aquele. Portanto, isto está de tal maneira a afetar todo o setor de economia, de desenvolvimento do país, que vai arrebentar pelas costuras. E todo o discurso, né, apaixonado que nós vimos nos primeiros dias, quando este problema começou-se a levantar, há onde ir por águas abaixo e há onde dar razão aos tais apóstolos da desgraça, os críticos, que nem nós outros, não é? Porque, de facto, vai ser insustentável. De 6,6 que tínhamos atingido, agora vamos por 3,7. E nós estávamos a navegar em mar de rosas. Então, pior quando há uma redução. Aliás, estamos a ver o intervencionamento de um banco. E acredito que os microcréditos daqui a nada vão se ressentir. E outros bancos de pequeno quilate vão se ressentir. E isto vai ao descalabro. Agora que estamos a falar, a partir de meia-noite vão entrar em vigor os novos preços de combustíveis, né? Com destaque ao gasóleo, que é o sangue da economia, e em cadeia, não é? Vão disparar os preços do transporte a longo curso, do transporte interno, os mailoves e chapas normais. Há onde querer subir com as taxas, há de haver uma guerra com as suas associações e o governo. Portanto, isto provocará uma espécie de efeito cascata em outras áreas de... Vai subir, quer dizer, já tinha começado a subir. A batata, o arroz, a cebola, a cenoura, etc. Agora vai subir cada vez mais. Portanto, não há soberania que se aguente a uma convulsão económica desta estirpe. Gostava aqui de ter, portanto, a sua análise também e o seu comentário relativamente aos impactos que esta auditoria do FMI poderá produzir, independentemente dos resultados, positivos ou negativos, mas que impactos é que, em termos económicos, poderá produzir, portanto, esta auditoria para o nosso país? Se a auditoria correr de feição, isto é, conforme os princípios e regras do FMI, a vontade do FMI, o dinheiro lhes pertence, né? E aqui todo o discurso nosso, no sentido contrário, já disse e reitero, sublinho, é gratuito, não é? Se correr conforme esses princípios, os resultados, o impacto será positivo. Na medida em que, primeiro, vai, portanto, credibilizar um bocado o nosso país, vai aumentar, sair do patamar bastante negativo em que se encontra a nossa confiança perante o FMI e o Banco Mundial, e isto pode permitir que se liberte
não é? Se tira o país da lista negra, não é? E se permita financiar a economia moçambicana. Portanto, financiar para realizar, para poder pagar. Porque mesmo esta utopia de podermos ir buscar dinheiro com antecedência para pagar dívidas, quando estás com umas dívidas que não consegues pagar, não é? Os vencimentos dessas dívidas, eu não sei onde vai buscar, na China, não sei, talvez por aí, mas que eu saiba, a China está no FMI também, na Rússia, não sei, mas em condições normais, ela é economista, eu não o sou, mas mesmo assim vai ser sempre com alguma dificuldade, não é? E o passo muito mais recomendável seria este, de as próprias instituições que nesta altura bloquearam as portas, não é? O fizessem no sentido contrário. E isso será bom porque ao mesmo tempo vai credibilizar-nos, vai nos permitir nós recebermos dinheiro para realizar dinheiro para podermos pagar. É verdade que vamos ficar 2, 3, 4, 5 anos, mas não numa situação, né, penosa, como no sentido contrário, isto é, se arrogantemente nós continuarmos a dizer que não à auditoria, nós temos que ditar as ordens, as regras e princípios e todas aquelas blás que a gente tem estado a ouvir. Pois bem, esta auditoria vai de alguma forma determinar se estamos em sede de uma corrupção ou não? Tem também, portanto, este condão, este fim? Claro que nós já temos esta percepção, o FMI não só deve ter a percepção, como já deve ter em mão a auditoria, na maior das diligências, será para legitimar, porque acredito que não está parada a instituição desde que se denunciaram estas dívidas. Alguma coisa e de muito substancial está feita, está fazendo. Então, será, digamos que para legitimar essas diligências já feitas. E vai, sim, senhora. Eu dizia que no último encontro que nós tivemos aqui, perdão, desculpa, da última vez que aqui estive, que a auditoria seria para mostrar, não é, os contornos da fraude, porque a auditoria forense só se justifica quando se suspeita a existência da fraude. E a fraude pode não levar, digamos que, necessariamente a crimes. Fraude de forma fraudulenta, quer dizer, até se interpretar no sentido penal, quis-se locupletar, não é? Não licitamente. E pode não ser necessariamente crime. Pode ser uma infração bancária, financeira, pode ser fiscal, tributária, então, aduaneira, digamos, mas também pode muito bem consubstanciar um tipo legal de crime. Então, a auditoria forense vem com este desiderato, com este objetivo, que é mostrar com A mais B e toda a gente ver limpinho, como sou dizer. Portanto, que estas dívidas foram ocultas, para não dizer não só foram ocultas porque fraudulentas até do tipo criminal. E depois, aí o FMI não há de, digamos que, usurpar, não é, as competências do judicial. Isso, de facto, é soberano. Nós é que vamos julgar, nós é que vamos responsabilizar
criminalmente, se for para responsabilizar criminalmente. Mas o FMI tem as suas medidas também penalizadoras, porque pena não é só prisão, não é só pena-crime. Existem várias penas. Bloquear-te, etc, também são penas. Desbloquear-te é um valor, neste caso concreto, é uma medida de graça, digamos assim, uma medida de graça. E tudo isso vai depender desta auditoria internacional, forense internacional. Pode suprimir o forense, não é por aí que deixa de o ser forense, porque há uma evasão da legislação, não é? Há uma violação da legislação, até da Constituição, logo conduz ao legal. O legal é forense, medicina legal, medicina forense, quer dizer mesmo isso uma coisa. Então, o FMI vai muito e bem perseguir, portanto, todos os contornos das dívidas e mostrar que eles tiveram este destino e aquele outro. Pois bem, esta semana a Associação Moçambicana dos Juízes considerou, portanto, a corrupção uma praga em Moçambique. E, portanto, foi esta a afirmação do presidente daquela associação, que revelou que Moçambique está entre os 10 países mais corruptos do planeta, sendo o único a nível dos lusófonos. São números preocupantes, são dados preocupantes. Estar não disse nada de novo. Entre os mais corruptos do mundo. Nada de novo, não disse nada que não fosse dito antes dele. Não disse nada de novo. O problema agora é o que fazer. O judiciário, se não o judiciário todo, está simplesmente numa crise estrutural, num sistema do qual a vontade não basta para ele sair deste sistema. É preciso uma vontade política muito forte. Corrupção. Começamos a atacar nós outros há bastante tempo. Ainda não era, não é, vulgar como hoje é. Hoje já se vulgarizou a corrupção, institucionalizando-a. A corrupção está institucionalizada. Está no judicial, está no judiciário todo, está no Ministério Público. Quer dizer, está no Estado, no governo todo. A corrupção é uma realidade. Negá-lo é tentar tapar o sol pela peneira. Não vale a pena negar. O que agora é importante e isto nós já dizíamos, para fugir ao eu, que nós temos que fazer disto uma agenda nacional. Portanto, temos que fazer disto uma agenda nacional. Estar entre os 10 mais corruptos do mundo, quer dizer, chama-nos já alguma atenção, portanto, sobretudo pelos níveis aos quais chegamos e, sobretudo, como fala o Dr. Frangulos, que esta foi uma situação que foi progredindo com o tempo e mesmo assim não foram encontrados antídotos necessários para travá-la. O problema é da vontade política. Eu lembro que sou uma das pessoas que se saiu com esta araqueira, não vou chamar coragem, com este suicídio. Hoje já posso dizer à vontade porque todo mundo já diz, já vulgarizou inclusivamente isto. Fui o primeiro a dizer, o problema é da vontade política. E nós já vimos, é preciso que se sente o partido que sustenta o governo. Radiografar já está. Já muitas vozes saindo de lá de dentro já o dizem, para dizer que quando se fecham as 7 chaves, devem dizer muito mais do que vêm dizer uns e outros cá fora. Que o partido Frelimo, nesta altura, não se confunde. É ele o partido corrupto, o partido dos corruptos, com uma exceção de uma fasquia muito menor,
para não estar a confundir a parte com todo, mas grande parte, e nós já vimos. E é por isso que nós encontramos, né, do Rovuma ao Maputo, né, do Índico ao Zumbo, não se fala de mais nada. E mais, eu sou das pessoas, crítica que não sou, paciência, foi meu pai que me fez assim, como diz a canção, eu dizia e continuo a dizer que não concordo com aquela colarização da corrupção. Ao colocar o combate no Ministério Público, o Gabinete Central do Combate à Corrupção, que vai estar a dizer o quê? Que no Ministério Público não tem corrupção? Não. Pelo contrário, é um gabinete todo ele pomposo, luxuoso, com edifício de luxo, tudo mais, para receber, não é, os tais criminosos do colarinho branco, os não me toques. Ponto final. E esperava que estivéssemos em que lugar? Daqui a nada estamos a ficar no quinto. Tomados, dizer falta pouco para quase, como só dizer-se na linguagem corriqueira. Estamos quase tomados. E não falta muito para sermos tomados. Sermos um Estado tomado. E não faltou aviso já na navegação. Nós estamos a caminhar para um abismo, para uma perda total, porque perder já perdemos a soberania, a independência. Mas estamos com alguma. Estamos a caminhar para uma perda total. E nós já vimos essas dívidas ocultas, não sei o que mais. Só o facto da gente ter que saber a partir de fora. Quer dizer que nós já não temos nenhuma soberania. E estamos aqui todos expectativos, não é? Para ver se temos alguma informação do governo sobre o que conversaram. Estamos a saber do comunicado do Fundo Monetário Internacional. Também saber o posicionamento do governo. Sim. O que é que diz o governo? Esses termos de referência. Exatamente. Pois. O que é que trazem? O que é que se diz, né, sobre a auditoria? Porque as posições que estão sendo tomadas, políticas, não ajudam em nada. E eu estou a lembrar, o presidente de Moçambique saiu de uma reunião com o FMI, reuniu-se com os moçambicanos residentes nos Estados Unidos da América, já estava a dizer qualquer coisa diferente do que tinha saído no comunicado. Isto não é bom. Isto chama-se mentira. E não está a mentir só àqueles ali, como está a mentir a nós, o povo moçambicano e ao mundo. O Estado é uma pessoa coletiva de direito internacional e ele representa essa pessoa coletiva. É o que eu estava a dizer agora, que o professor Dr. Rajendra de Souza não é ele já, ele é o governo. O presidente não é ele já, ele é o país, é Moçambique, no mundo. Quando ele fala, não está a falar só para o país, como está a falar para o mundo, porque ele é sujeito de direito internacional em pessoa. Ele representa o Estado, que é a pessoa coletiva, né, de direito público internacional. Quer dizer, nós temos que ter esta consciência, né, de Estado. Nós temos que ter esta consciência e sabermos que, outra coisa que eu gosto de lembrar sempre, é que os ocidentais, nós até na linguagem corrente dizemos os brancos, se é alguma coisa de que lhes arrepia o cabelo, é a mentira. Nós vimos o Bill Clinton a responder. O que ali se queria era se ele tinha sido verdadeiro ou não. Bastava ele ter continuado a dizer o que tinha dito, negado, ou melhor, continuar a negar como tinha negado antes, figura de perjúrio, era suficiente para ele perder o mandato. Portanto, o perjúrio, a mentira, para eles é a pior das infâmias.
como nós vimos, né? A mentira é o maior dos escândalos. Então, e nós fazemos da mentira algo vulgar. Dizemos uma coisa ao almoço, ao jantar, dizemos outra coisa. Quer dizer, nós temos que largar esta postura. E eu costumo dizer que o exemplo vem de cima, diz a lei sociológica do homem. Os exemplos vêm de cima, tanto os bons como os maus. Portanto, os nossos dirigentes, os nossos titulares de pastas no Estado, que são os pais da sociedade, têm que se pautar exatamente pelos bons exemplos, porque cada vez que eles se comportam mal, eles estão a perigar a sociedade. E é o que eu costumo dizer, e eu vou desenvolvendo à medida que eu tiver oportunidade, que o que a Frelimo vinha fazendo era envenenar o prato. Agora envenenou a mesa toda. Não só em relação a isto que estamos aqui a discutir hoje, em relação a outras coisas mais. É ela o responsável desta sociedade ser perfeita ou imperfeita. E não está a pensar nem nos filhos dos seus filhos, está a pensar quando muito nela e nos seus filhos agora, mas não está a pensar nos filhos dos seus filhos e nos filhos dos seus netos. Olha para a situação da Nigéria, dos países aqui da África do Norte e pensa de que foi só com aqueles. Muitos desses que andam por aqui, que não quero nomear, que têm contentores de luxo, com mercadoria que superam verdadeiras lojas. Aquilo é um autêntico branqueamento de capitais. Aqueles indivíduos vieram com sacos de dinheiro escondidos, não sei aonde, a fugir em perseguição política. Por quê? Porque provavelmente os seus pais, os seus tios, andaram a massacrar, a matar, né, os pais dos outros que meia volta estavam a subir ao poder. A Frelimo está a pensar muito pouco nisto. Hoje só pensa em massacrar o A, o B, que está agora vivo, mas não conta com o filho. Eu ainda hoje via nas redes sociais um sírio que dormia entre duas campas dos pais que foram mortos nesta guerra da Síria. E como é que tu pensas que aquele miúdo vai crescer? Como é que vai ser? Isto é bastante dramático. Por isso, um apelo que eu quero fazer, o que a Frelimo está a fazer, tem que repensar nessa reunião de quadros que tem aí, a seguir a de ser um comitê central, depois um congresso, tem que pensar redondamente em mudar e em contrir-se perante o povo moçambicano. E neste caminho, no diálogo pela paz, não basta a paz, tem que aceitar a reconciliação com os moçambicanos, tem que aceitar a reconciliação com os seus adversários, que os trata como inimigos. Os inimigos estão lá no campo de batalha, no teatro das operações. No teatro político não há inimigos. Mas, entretanto, mata delegados políticos, até dos partidos que não têm armas. Daqui a nada vai para os partidos que não estão representados nem na Assembleia, sem expressão nenhuma. Mau. Doutor António muito Fernandes, mau. Um estudo realizado tanto pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique faz uma mostra de que em 2014 a corrupção chegou a custar 1/3 do total do orçamento previsto para a despesa, portanto, do Estado moçambicano. Estes números também são números que já fez menção, portanto, à preocupação. São números que retratam, portanto, os contornos da corrupção no país. Como é que deve ser contornado, como é que pode ser contornada, portanto, a corrupção e os níveis em que está em Moçambique, tirando, portanto, esta componente política, este lado político que o Dr. Franco esteve aqui, portanto, a explicar, que outros aspectos podem ser elaborados, podem ser aplicados para se travar ou minimizar a corrupção em Moçambique? Eu já percebi uma coisa aqui assim, e eu vou redimir-me uma vez mais. Vontade política. É claro que, no caso em apreço, né, se confunde muito bem com vontade partidária, porque quem está a dirigir, neste caso, o Estado,
é o Partido Frelimo. Mas vontade política é vontade do Estado. E o Estado é que é a pessoa coletiva de direito público, de direito político. A Constituição chama-se Constituição Política. Quando se fala de vontade política, significa que o Estado tem que acordar um dia e tomar uma decisão para poder se combater objetiva e veementemente a corrupção. Quando eu digo tem que passar à agenda nacional. O que nós temos visto, não é? São medidas perfunctórias, para o inglês ver, superficiais. É preciso ir mais a fundo, portanto, a questão... E nunca foram a fundo. Pois. E nós estamos a ver, em Moçambique, o que existe é uma política de medo. Nós temos medo de dizer que é para o ministro fulano, ou ainda no ativo, ou já deixou de ser, é ladrão. Temos medo de dizer que o presidente fulano é ladrão, ou foi ladrão. Nós temos medo. Mas a boca fininha disse muito bem que roubou. E quem rouba deve ser responsabilizado. E nós andamos ali com problemas. É o mesmo discurso do meu professor. Nós podemos pagar esta dívida, mas esta dívida quem a cometeu? Com violação à Constituição, esta dívida é inconstitucional. Então, persigamos essa dívida. Todo o dinheiro foi aplicado ali. Não, para onde é que foi? Então, é corrupção. Então, se nós temos problemas, não pode haver intocáveis. Se nós temos este problema de que aqueles não podem ser tratados como tal, embora tenham se comportado da mesma maneira, ora, nós não estamos a ser verdadeiros conosco mesmo. Vamos à cantina, o que é que faz o cantineiro? Tem preço para A e preço para B? Não, todos compram o arroz ao mesmo preço. Então, se dois indivíduos cometeram o mesmo crime, todos têm que ser responsabilizados perante a lei da mesma maneira. Não, e um famoso procurador que se vê com esta expressão e bem, né, que ninguém está acima da lei. Nós assistimos em Moçambique. É pior do que indivíduo estar em cima da lei. Né? A grande questão está, portanto, na transição entre das palavras, portanto, aos atos, não é? Sim, então, tem que se chegar a um... Quer dizer, não é possível não fazer revolução. Tem que se fazer uma volta de 360 graus em relação a esta instituição, sobretudo estas, não é, substanciais que estão a perigar a soberania deste Moçambique, a independência deste Moçambique. Número 1, a corrupção, a transparência, o nepotismo, o amiguismo, o familiarismo, podemos fazer essa neologia. E isto tudo, e eu hei de dizer, até quando não tiver mais forças, discurso do presidente Nunes é um verdadeiro tratado de ciência política. Acontecer exatamente porque o presidente Nunes virou ao contrário o seu discurso. Ou então a caminho de casa pegou naquilo e deitou fora. Porque o que está a acontecer é tudo aquilo que está no seu discurso. Ele comprometendo-se, não é, que vai combater. E não está a acontecer. Que ia valorizar as ideias dos seus, digamos, adversários políticos, que ia dar primazia à competência, ao atuate, mas se a CIP ou qualquer outra organização quiser começar a fazer vasculha, mesmo nessas nomeações que têm acontecido de lá para aqui, desde a sua tomada de posse, há de ver que não, é o contrário. Pois, eu gostava de ter o seu comentário, já a caminho, portanto, do fim desta nossa conversa, ainda, portanto, na atuada desta consideração feita pela Associação Moçambicana de Procuradores, que sugere, portanto... Foram juízes, ou quê? Exatamente, de juízes, sugerem que para que a corrupção seja reduzida ou resolvida,
É preciso que haja um maior investimento na formação e no combate, portanto, das ramificações da corrupção. Gostava de ter o seu comentário relativamente, portanto, a esta observação. Isso é uma parte do todo. Pois. Mas o essencial, eu já disse, estamos perante uma crise estrutural. Portanto, o essencial tem que estar na decisão política. O político, isto é um problema político, o político tem de tomar uma decisão. Dura lex, sed lex. A justiça não tem olhos, não olha para ninguém. Ponto final. Enquanto isso não vai passar de uma parte do todo. Nuances do combate à corrupção. Pode formar os maiores investigadores, catedráticos, trazer os mais afinados instrumentos técnicos, né, e científicos, né, trazer até parcerias e tudo mais. Mas quando não há uma vontade política de se partir daqui para ali, sem olhar para mais nada, se não olhar para a lei, olhar para o povo, e a começar da própria democracia. Nós temos uma democracia eleitoral. Governos são legitimados a partir das urnas. Mesmo que as pessoas que foram lá não foram dizer aquilo, mas são as contas e acabou. Pega-se na máquina de calcular. Então, ou queremos ou não queremos. Porque aqui está o problema. Mas também, eu entendo um bocado, mas só pode uma revolução trazer o contrário. Porque aqui tem um problema que nós temos que dizer também. Tem que se tomar uma certa coragem, tem que se ter coragem. É por isso que alguns referentes históricos da Frelimo aparecem hoje a dizer determinadas coisas, porque de facto percebem de que a Frelimo já cometeu tanto crime, já cometeu tanto problema, que uma mudança seria fatal para ela. Então, quando é assim, e isto aqui é a filosofia de muitos ditadores, né? Prefere continuar cometendo até o último dia da sua vida, sem querer saber o que é que vai acontecer com os outros do mesmo partido, da mesma família, etc, etc. A verdade é que esta corrupção está a comprometer, e em que medida, o desenvolvimento do país? Não, é que a corrupção é como que um cancro, vai tomando o organismo todo do corpo humano até chegar à morte. A corrupção em relação ao Estado compara-se com um verdadeiro cancro. Nós agora estamos a caminho do Estado falido. Todas estas diligências que vamos fazer é para evitar esse Estado falido. De Estado falido vai-se para o Estado falhado, que é o Estado da Guiné. E nós não somos diferentes. Se nós não nos pusermos a pau, os moderados acadêmicos e outros políticos mais moderados dentro da própria Frelimo não tomarem coragem, nós não somos diferentes com os outros que correm esses riscos de Estado tomado, né, para Estado falido, de Estado falido para Estado falhado. Corremos esses riscos. É preciso ver, né, o que aconteceu com outros, os militares. Se nós não tivermos cautela, podem trazer um caos para este país. É por isso que se diz que o exército tem de ser republicano. Essas forças de defesa e companhia militar têm que ser, não podem continuar, não é, a responder perante uma organização partidária. Nós temos que abandonar, uma vez por todas, isto. Nós temos que dizer que queremos um Estado republicano. Queremos uma república de Moçambique. Uma oração eclíptica. Elíptica. Moçambique para todos. Onde todos cabem. Sem exclusão de nada e de ninguém. Mas isto tem que ser na prática, não só no verbo. Então, nós
temos sinais bons e sinais maus, até piores. Cabe a nós tomarmos uma decisão a partir da própria Frelimo. Tem uma responsabilidade e ainda tem uma grande responsabilidade para este país. Se não tomar isso, não há de faltar quem disse. Dr. António Frangulos, eu quero agradecer a sua presença, portanto, esta noite, as suas análises, os comentários, portanto, aqui na Noite Informativa, relativamente a estes dois temas que foram propostos, portanto, para esta edição. Vamos sair agora para um brevíssimo intervalo. Voltamos já a seguir e continuamos a olhar para as notícias do país e também do mundo. Até já.